Bom, pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo do Asia Rocks. Eu sou a Cíntia Martins, fundadora da Carta, e eu estou participando da trilha de transformação digital no RH. Eu vou bater um papo com vocês sobre como cada estágio de desenvolvimento de um negócio vai pedir um olhar específico para questões relacionadas à gestão da performance. Eu queria, ainda antes de dividir aqui o material com vocês, contar um pouco da minha história bem brevemente, porque eu entendo que ela vai ficar claro para vocês como é que ela tem pano de fundo com todas as premissas que a gente vai discutir aqui hoje, né? Eu comecei a minha carreira 17 anos atrás com a área de incubadora de empresas, então eu estou aí junto ao Sebrae de São Paulo, e com a incubadora de empresas da USP. E o desafio que eu via desde o começo desse trabalho era um desafio de como é que aquele plano de negócio incrível e aquela ideia de negócio brilhante podia morrer na praia por conta de um comportamento que não atendia ao desafio que o negócio estava pedindo, né? Naquela época era meu primeiro mergulho no que a gente chamava de empresariamento. Então a gente dizia que a ideia empreendedora ali, ela era 15% só do sucesso do negócio e 85% ficava nas mãos então do empresariamento. Bom, o tempo passou, a minha jornada de trabalho como consultora passou por diferentes negócios nos mais diversos setores. E mais recentemente, então, eu tive a oportunidade de me aproximar dos cenários das scale-ups, ou, para quem não conhece a terminologia, é como a gente chama os negócios de alto crescimento. E aí foi ficando claro para mim como é que é essa relação entre o que a gente tem na mão hoje, né, o que a gente tem de recurso, de comportamento, de repertório, de capacidade do negócio, tem tudo a ver com aquilo que a gente pode vir a fazer. Né? Então, o trabalho que eu tenho feito ligado à liderança, cultura e modelos de maturidade passam sempre, então, por esse pano de fundo. Como é que a gente consegue olhar para um negócio do lado de fora, e eu sempre digo que parece um cubo mágico, né? Como é que a gente consegue olhar, então, todas essas nuances do negócio em cada estágio de crescimento e como é que isso vai trazendo complexidades para a gente da área de pessoas, né? Ou para quem cuida da área de desenvolvimento organizacional e dessas frentes que a gente conhece tão bem. Olhar em perspectiva, então, para o crescimento do negócio permite com que a gente possa estabelecer a premissa central para a gente poder discutir performance para crescimento, que é o meu papo aqui com vocês hoje. Quando você pensa no teu negócio, quando você considera, então, o estágio de maturidade do seu negócio, fica claro onde é que vocês estão nesse momento? Então, se você é um empreendedor e está aqui com a gente, provavelmente essa nomenclatura é mais tranquila para você ou para a galera de negócios digitais. Mas olha para o negócio, se você está no mercado mais tradicional, como é que você entende o momento que esse negócio está, né? Olhando em perspectiva de onde esse negócio veio, que desafio ele tem pela frente, quais são algumas características que você percebe que conseguem levar você a dizer que esse negócio é mais ou menos maduro, né? Por exemplo. Eu vou trazer aqui, então, 4 variáveis para a gente poder olhar do ponto de vista dessa perspectiva de estágio de crescimento, para a gente poder pensar na questão da performance, ok? Então, vamos lá. 4 estágios. O primeiro deles, popularmente conhecido como startup, né, mas o estágio de new venture, é aquele estágio inicial da célula empreendedora ali, vou trazer mais detalhes deles aí na sequência, mas é aquele estágio inicial de crescimento do negócio, de nascimento do negócio, né, o desafio de provar a ideia e essas peculiaridades. Esse estágio antecede, e aí vem comigo dentro desse pitch que eu quero construir com vocês. O estágio startup, ele antecede um estágio para o qual a gente precisa se preparar. O próximo estágio é o estágio de expansão, eu vou falar mais dele também agora na sequência. E o estágio de expansão, ele também antecede um estado dentro de uma jornada de crescimento e um estágio que é o estágio de profissionalização, né? Quando a gente precisa colocar ordem na casa, eu vou trazer mais detalhes também aqui na sequência. E o estágio de profissionalização, ele vai também anteceder o que é conhecido como estágio de consolidação, experimentação de novos mercados, que eu também vou trazer mais detalhes agora na sequência. Consegue imaginar em que estágio seu negócio está? Se você já sabe, vem comigo. Se você não sabe, observa aí o papo todo, vai ouvindo o papo todo e vai tecendo os seus insights sobre como você entende que o teu negócio tem funcionado nesse momento.
O estágio de New Venture, como negócio, ele traz como característica a necessidade de se provar uma ideia, né? Então, a Business Idea, ela é o centro nervoso desse momento em que aquele grupo inicial de pessoas, normalmente umas 20 pessoas ali, nesse núcleo inicial ali do negócio, trabalham dia e noite, literalmente, com algumas pizzas, para poder provar a ideia, então, do negócio e conseguir focar em qual é o produto e qual é o mercado exatamente em que aquele negócio pode se desenvolver. Até aqui, então, a gente está na ordem de conceitos gerais e o que eu quero dividir com vocês a partir daqui como é que a gente, na nossa experiência com a carta, com um negócio de autocrescimento, a gente tem percebido os desafios, então, de olhar para os processos de pessoas e, em especial, que eu reservei aqui para o nosso papo de hoje, como é que a gente precisa olhar para os elementos de performance que vão construir a capacidade futura do negócio. Ok? Essa é a premissa que vai flutuar na nossa conversa o tempo todo. Como é que eu, como área de pessoas, me posiciono como proposta de valor para poder construir a capacidade futura desse negócio? Então, vamos lá. Pensando que a gente está trabalhando numa ordem de mais ou menos umas 20 pessoas, e aí, queridos, esse dado, acho que é interessante a gente fazer um parênteses aqui. Esse dado do número é parte da nossa pesquisa com 30 negócios que a gente pesquisou. Então, esses números, eles podem ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas o que é importante a gente saber é que ele estabelece um padrão de comportamento desse grupo que está trabalhando junto, né? Não vai ser objetivo de detalhamento específico para falar de performance, o número de pessoas, mas ao final do nosso papo aqui, eu vou compartilhar com vocês um e-book que a gente desenvolveu para esse trabalho aqui junto com a Future, para poder dividir com vocês o que a gente tem aprendido sobre características da máquina de talentos nos estágios de crescimento. Então, a gente vai lá no e-book para além da performance que eu reservei para a gente poder falar hoje, tá bom? Spoiler dado, então eu vou continuar a partir daqui. Então, imagina, um negócio que está comprovando assim, provando o seu modelo de negócio, está com as suas primeiras ideias ali sendo testadas freneticamente o tempo todo. Quais são os elementos de performance que a gente precisa ajudar o negócio a olhar, lembrando sempre, para poder construir capacidade futura, né? Para que ele seja capaz de vencer os desafios da próxima etapa, que se vocês se lembram ali do framework do slide anterior, é a etapa de expansão. Vamos pensar juntos, então. O que a gente precisa ter clareza do que precisa ser medido? E aí você deve estar pensando assim, puxa, Cintia, você não vai falar de avaliação de desempenho? Você não vai falar de sistema de avaliação de desempenho? E aí eu acho que vale também um ponto aqui, né? Se a gente estabelece nosso foco de preocupação, né, e de análise para tomada de decisão, independente de princípios importantes para a gente poder entender que escolhas a gente faz, que trade-offs a gente tem na mão para poder escolher tecnologia, processo, fornecedor, e até mesmo metodologia, embora eu vou dar algumas dicas aqui, a gente pode errar e errar feio, né? A gente tem acompanhado vários negócios aí ao longo desse tempo e a gente percebe que quantas frentes de contratação de produtos e tecnologias e modelos e discussões sobre o que funciona e o que não funciona acabam levando para tomadas de decisão que tem impacto importante no crescimento do negócio, né, na escalada do negócio. Então, por isso, eu sempre vou trabalhar aqui em cada estágio com duas premissas. A premissa do que medir e uma dica de reflexão aqui de como medir, para que a gente possa ter elementos aí para tomada de decisão, ok? Então, vamos lá. Dentro do estágio, então, da New Venture, o estágio de startup, o que a área de pessoas ou empreendedor ainda nesse momento, né? Nesse momento a gente tem normalmente um empreendedor ali, o fundador, um co-founder ali dentro da turma inicial, alguém um pouco mais voltado para pessoas ou não necessariamente, mas a verdade é que seja qual for a configuração que você tem em termos de estrutura, é importante que nessa etapa você comece a medir a capacidade futura. Então, eu vou chamar aqui ao longo das nossas conversas desses indicadores aqui para mensurar essa questão da capacidade de crescimento e adaptação como Scale-Up Indicators. Então, quais são eles que a gente precisa medir, se estão presentes ou não nas competências das pessoas, na característica, no perfil, na cultura? E aí eu trouxe alguns críticos aqui, você pode dizer, não, eu penso em outros no nosso negócio, ótimo, esses aqui são os essenciais.
Eu preciso conseguir, então, como área de pessoas ou como empreendedor, como co-founder ali, conseguir olhar para entender se o meu time tem características claras e comportamentos claros de agilidade, de conseguir lidar com a incerteza, de um comportamento colaborativo extremo, uma alta flexibilidade e uma grande autonomia. Acho que todo mundo que está em uma fase de startup conhece bem o quanto a gente não tem muito tempo para poder dar suporte para o desenvolvimento das pessoas, né? A gente precisa que as pessoas estejam ali quase prontas e com a energia e drivados para poder entregar. Então, essa medida é importante não só enquanto a gente é startup, mas ela é importante para que, enquanto a gente é startup, a gente comece a construir capacidade de crescimento que vai vir lá com a faixa de 20 pessoas a 70 pessoas e a próximo momento do negócio. Como é que a gente pode medir isso, Cíntia? A gente já tem que ter, então, um sistema robusto de avaliação. Normalmente, o que acontece é que esses negócios nesse estágio já têm alguma sistematização ou outra, né? Ou seja, uma plataforma para registro de one-on-ones, ok? Ou um outro elemento que trabalha com questão de pulses, e pesquisas mais rápidas. Tem vários elementos que uma startup pode contar já nessa fase inicial. Eu gostaria, então, por conta disso, porque existe boas referências, né, e fornecedores nesse mercado, eu quero trazer uma ferramenta quase analógica, quase não, ela é analógica, para a gente poder trazer uma reflexão de como é que eu começo a inserir no mindset desse grupo o entendimento de que a gente precisa cuidar sim dessa cultura gostosa, da irmandade, da grande família que uma startup tem, mas tomar cuidado para que essa cultura não impeça as conversas corajosas que vão ter que acontecer ao longo do tempo de crescimento do negócio. Então, a minha dica aqui para vocês, e não vou trazer grandes explicações, porque se você der um Google aí agora, só termina de ver primeiro o papo aqui com a gente, depois você dá uma busca em Feedback Canvas e você vai encontrar um monte de tutorial de como usar essa ferramenta. Resumindo aqui, o Feedback Canvas ele é uma estrutura de Canvas mesmo, né? De um time que vai plotando informações na parede, e é um dado de performance que o grupo consegue construir entre o grupo. Então, com conversas transparentes, a gente escolhe uma competência para poder ser avaliada para aquele momento importante que a gente está do negócio. Eu, se estou no time, de repente, eu escolho começar a fazer a minha autoavaliação. Então, eu digo, olha, dentro da competência colaboração, que é a que a gente está avaliando aqui agora, eu me vejo ainda como uma aprendiz. Eu tenho uma dificuldade de trabalhar em time e tudo. E aí, o restante do time, na mesma onda que eu comecei da avaliação, o time vai trazendo insights sobre mim. É um momento de startup. É momento da gente implantar ideias fundamentais para que a gente possa sustentar todos os desafios de crescimento do negócio. Nosso trabalho com liderança, desde sempre, acaba tendo que responder pelo desafio que os negócios trazem para a gente, de que a gente tem uma cultura que não traz conversas transparentes. A gente tem uma cultura que não traz conversas autênticas. Se você é uma startup e você precisa começar a construir essa capacidade futura de atender aos seus desafios que vem aí pela frente, é importante que vocês implantem um sistema, ainda que essa dica aqui seja analógica, para poder começar a implantar uma cultura que possa dar sustentação para conversas difíceis, né? Para conversas transparentes. Então, esse é o primeiro ponto aqui da New Venture. A gente vai para o segundo estágio, que precisou ter competências construídas ali atrás, né? Enquanto a gente era uma startup, daqui a pouco vem o estágio de expansão, onde a gente começa a organizar frentes e direcionamentos claros para o negócio, né? Estabelecem-se lideranças dentro dessa etapa, a gente estabelece áreas dentro dessa etapa de crescimento. Então, o momento de expansão com crescimento via direção, ele é um momento de construção da infraestrutura necessária para poder viabilizar a continuidade de crescimento. Então, nessa etapa, o negócio ele já provou o seu produto no mercado, ele já conseguiu, então, trazer... Tá um barulho aqui, gente. Tem alguém se divertindo com uma moto na vizinhança.
Então, retomando, nesse estágio, então, o negócio já conseguiu provar o seu modelo de negócio, né? Seu produto já foi aceito pelo mercado, ele já definiu persona de consumidor, de usuário, e ele começa, então, a construção de infraestrutura. Normalmente, pela nossa experiência, a gente chega nesses negócios e o número de pessoas flutua entre 21 e 60 pessoas. Vale lembrar aqui que eu estou falando de flutuação número de pessoas, mas tem negócios que permanecem pequenos, né, menores ainda por um tempo, né, ou se estabelecem como negócios mais enxutos. Então, a gente trabalha com organizações hoje que tem 70 pessoas há bastante tempo. Então, essa questão da flotação das pessoas é só uma referência aqui. O que vale é o entendimento teu sobre a maturidade do teu negócio, mas o número de pessoas traz dicas importantes para a gente. Por quê? O que medir nessa fase, então? Além dos Scale Up Indicators que eu já tinha dito na etapa anterior e que eu trouxe aqui na colinha para a gente não esquecer, acrescenta-se que é a questão da interdependência. Por que, Cíntia, a interdependência é importante nesse estágio do meu negócio? Porque o teu negócio começa a estabelecer direcionamentos claros que vêm por conta de peculiaridades das áreas de negócio. Vou dar exemplos aqui. Finanças começa a estabelecer, então, políticas e processos, alçadas para tomada de decisão. A área de pessoas começa a ficar mais parruda e a necessidade também de construir processos mais parrudos. E a gente precisa contar com um time dentro dessas 20, 40, 50 pessoas que entenda o desafio da interdependência. Por que isso dentro do nosso princípio? Porque a próxima etapa vai ser ainda mais crítica dentro dessa necessidade de construir o crescimento do negócio via colaboração. E como é que a gente pode fazer isso? Eu já preciso de um processo de performance amarrado e parrudo? Vou contar para vocês que sim e não. Eu trabalhei com negócios, a gente tem negócio no nosso portfólio que chegou ao número de... talvez não seja um dado bom aí para todo mundo que eu vou dizer agora, mas eu estou aqui para poder compartilhar com vocês, que chegou ao número de 300, 400 pessoas sem um processo padrão, senso comum de performance, um ciclo de performance, avaliação, autoavaliação estabelecido, né? Como é que ele conseguiu isso? Só fazendo uma parada estratégica aqui, conseguiu isso porque existia uma cultura tão forte de métricas, de acompanhamento, de qualidades de one-on-one, né, que as pessoas tinham, de uma pesquisa muito assertiva sobre a questão de desligamento, o que as pessoas diziam quando se desligavam. Então, isso retroalimentava os indicadores de gestão para esse negócio, né? Entendeu-se importante todas as outras métricas ligadas ao próprio produto. Então, aqui já vem um outro dado importante para que a gente não fique batendo na tecla do processo. Eu não acredito mais em avaliação de desempenho, eu acredito em avaliação de desempenho. Pensa aqui comigo, o teu negócio, se você está aqui dentro desse público de negócios que estão crescendo, teu negócio precisa crescer e precisa ter resposta para a próxima etapa. Ou o seu negócio foi pego por uma pandemia e precisa ter resposta para a próxima etapa. O que você mediu na etapa anterior? Né? O que você mediu no seu último quarter, antes da gente se encontrar, se trancar aqui nos escritórios em quarentena? Né? Então, esse é um ponto para a gente pensar. Então, o que eu preciso medir é sempre o que eu preciso depois para que o negócio continue crescendo. Como e quando eu avalio, então, Cíntia? Como é que eu posso começar a construir a estrutura disso? Pode ser que para você, para o teu negócio, já faça sentido um processo, um ciclo mesmo, onde as pessoas se autoavaliem dentro da definição que foi feita para critérios claros ali de performance. O que é critério de performance? Pode ser que então as pessoas se autoavaliam, que tem avaliação da liderança e talvez, como eu já conheci negócios que mesmo nesse estágio já tinha uma avaliação 360. Então, como é que isso se estabelece? Qual que é a tomada de decisão, né? Qual que é o trade-off para que você possa tomar essa decisão? O trade-off é o tipo de cultura que foi construído. Vou dar um exemplo também. Conheço negócios que nasceram dentro de consultorias estratégicas, cujo modelo de performance, a gente sabe bem, é extremamente estruturado. Então, esses empreendedores levaram para o seu negócio, desde as primeiras conversas, modelos de avaliação com Ninebox. Nossa, Cintia, Ninebox é um negócio muito ultrapassado. E aí a gente precisa começar a derrubar algumas coisas. Ele é ultrapassado para algumas coisas,
Mas se ele está presente na estrutura do negócio e isso faz sentido para essa célula inicial, isso está presente na cultura. E essa cultura vai dar conta, como eu conheci do lado de dentro muitas, vai dar conta de criar significado para aquele processo, né? Porque faz sentido para a célula inicial ali do negócio. Então, sim, eu posso chegar no modelo de vir a ter até um 360, porque, como eu disse, pode ser que nesse número de 60 pessoas, esse negócio vai amadurecer com esse número de pessoas e um processo de performance bem desenhado pode fazer grande diferença. É importante aqui 2 destaques que eu faço. Um deles é de que esse processo conte com o setar metas, né? Então o goal setting ali, metas de entrega, metas de desenvolvimento, e que se possa ter um processo de ciclos curtos de check-in. Então, num trimestre se seta as metas, no outro trimestre se acompanha essas metas, se olha como é que isso está evoluindo, se entende-se como é que as pessoas estão se desenvolvendo, para que a gente possa ter, então, sustentação para a próxima etapa, que é a etapa de profissionalização. E aí eu imagino que, como o próprio termo já disse, você já deve estar construindo aí seus próprios insights dentro da estrutura que eu estou trazendo aqui para o papo. Porque o problema, ou o desafio, ou a solução do momento de profissionalização é que o negócio precisa garantir processos de gestão parrudo para poder avançar para uma fase de consolidação. E aí, contando aqui para vocês, a carta, ela é normalmente chamada nesse momento, né? Como a gente trabalha com modelos de maturidade, seja em liderança, seja em cultura, seja em aprendizagem organizacional ali, então é o momento em que o negócio olha para fora e fala, puxa, eu preciso trazer alguém, eu preciso de ajuda para poder pensar processos mais estruturados e estruturantes para o crescimento do negócio. O que a gente precisa medir aí? E vamos ver se você se lembra ali do meu primeiro slide das fases de crescimento. Essa fase de profissionalização, ela precisa preparar o negócio para a fase de consolidação. Então, dentro desse framework, né? Dentro desse objetivo de entender que eu preciso profissionalizar o meu negócio, porque existem coisas maiores para esse negócio fazer dentro do mercado, é importante eu entender como é que pode estar a configuração, e aqui de novo a gente vem com o nosso entendimento dentro dos negócios do nosso portfólio. Então, normalmente essa fase, dependendo do modelo de negócio, o tamanho da empresa é entre 61 a 350 pessoas, mais ou menos ali. É claro que, de novo, né, o número ele não dá para ser redondo, mas em ordem de complexidade dá para a gente entender um pouco. Nesse tamanho já não dá para falar mais de um negócio onde o tema, a problemática pessoas não seja um tema mais amarrado. Então, para quem não construiu negócios e processos estruturantes para a área de pessoas antes disso, aqui é o momento de consolidar processos críticos dentro dessa área, porque a gente tem muitas camadas, muito perfis, muitos interesses de uma área para outra, então é importante a gente ter processos de gestão que sustentem bem. O de performance é, de longe, o processo mais crítico para essa etapa de crescimento. E olha por quê, vamos pensar um pouquinho. Porque além dos Scale-Up Indicators que a gente já tinha e já olhava para o comportamento do baile todo, né, das pessoas de modo geral, a gente precisa nessa fase consolidar indicadores de performance da própria liderança. Aqui na carta, dentro dos nossos projetos, a gente, por todo o nosso caminho de estudo e pesquisa, a gente convergiu o nosso entendimento de que a liderança ela é uma capacidade do negócio a ser construída, assim como tecnologia, assim como marketing, como distribuição, se for o teu caso. Então, quando a gente chega nesse estágio, o papel da liderança, e essa liderança que responde por uma estrutura, por uma área, ele é muito crítico para poder direcionar a continuidade do crescimento. E como é que a gente avalia, então, liderança? E aí, quando eu falo também, é porque dentro do teu próprio processo desenhado até então, se você está nesse estágio, o próprio processo de avaliação que você já tem, como é que você consegue integrar o olhar para os indicadores, então, de performance do papel da liderança? Trago aqui algumas dicas para vocês. Provavelmente você pode até ter já esses elementos pulverizados, mas é importante a gente entender como é que a gente reúne para poder ter um dashboard mais analítico ali para a questão das tomadas de decisão.
Então, aqui, para a gente poder medindo capacidade de liderança por meio do próprio resultado, né, dessa liderança dentro da sua área, dentro do seu time. A questão da satisfação de one-on-one. Se satisfação de one-on-one nunca passou pela sua cabeça de ser um indicador para poder falar de eficiência de liderança, dá uma procurada nesse tema. Você vai entender como é que, e se pesquisar mais fundo, se for uma área de interesse sua, você vai entender que a qualidade de one-on-one está diretamente relacionado com indicadores de confiança dentro de pesquisas no mercado. Então, pesquisas de clima que trabalham com indexação, né, de confiança, quando você vai esmiuçar, você consegue perceber relação entre como as pessoas veem a qualidade das conversas que eles têm com o seu líder com a percepção de clima, né, do negócio, de resposta de clima dentro daquela área, dentro daquele time. O NPS, que é um ponto que eu acredito que todos aqui já devem ter tido algum conhecimento, se não conhece ainda, vale a pena pesquisar um pouco mais. Cada vez mais todas essas variáveis têm relação uma com a outra. E, por fim, a pesquisa de pulse mesmo, uma pesquisa de clima, independente de qual seja a metodologia que você trabalha, como é que o clima da área desse líder, do time desse líder, está falando da capacidade de liderança dele. A gente precisa começar a juntar os números que a gente tem. A gente vai começar a juntar os dados que a gente tem para poder criar dashboards em que a gente faça boas perguntas ali para que os dados comecem a falar com a gente, né? Já que a gente está na trilha aqui de transformação digital do RH e eu falei que a gente ia falar de princípios, eu não posso deixar de falar disso agora. Tenho certeza que muitos de vocês têm muitos dados espalhados. E a hora que você reúne e faz boas perguntas para esses dados, você vai perceber elementos e variáveis e padrões para tomada de decisão que, de repente, é um ponto que falta para que você possa ajudar o empreendedor do teu negócio, o investidor do teu negócio, a boas decisões sobre pessoas e sobre crescimento. Estou convergindo aqui o nosso papo, fechando profissionalização, entendendo que a forma como a gente pode avaliar vai falar, então, nesse momento da consolidação de um próprio processo de performance naquilo que for cultura para você. Um dado que eu quero manter em todas as marcações que eu fiz aqui. A gente está falando de ciclos curtos. Não vamos nem mais discutir por que a avaliação de desempenho de ciclo longo não funciona. Dentro desse momento de negócio, então, o momento de profissionalização, o teu negócio precisa colocar um foco em medir não só os Scale-up Indicators, mas também toda a capacidade da liderança em entregar crescimento do teu negócio, ok? E como é que a gente pode fazer essa medida? A gente pode fazer essa medida olhando o resultado da liderança, olhando satisfação de um one-on-one, e aí um ponto aqui é que se você ainda não entendeu o poder de ter essa métrica dentro do seu negócio, talvez você ainda não tenha pesquisado o suficiente. Hoje já se sabe que a satisfação com a one-on-one tem relação direto com indexações de índices de confiança levantados em alguns formatos de pesquisa de clima e de engajamento. Então, a relação é direta entre a satisfação que o colaborador tem com as one-on-ones que ele tem com o seu líder. Então, aqui eu pontuo a questão da avaliação de liderança, pensando nesse impacto que o líder gera dentro do ambiente e que acaba gerando impactando numa experiência melhor do colaborador, e isso devolve valor para o negócio, né? Então, junto com a one-on-one, também o NPS, que é um dado que, se você ainda não conhece, dá um Google ali, terminando o nosso papo daqui a pouquinho, para poder entender como é que isso pode gerar valor para o teu negócio. E, por fim, a própria pesquisa de clima, pulse, seja qual for a metodologia que você usa. Um ponto importante aqui, começando a fechar já a nossa conversa, que eu já estou indo para o último estágio aqui agora, é que você deve ter muitos dados na mão. Esse momento e a minha alegria de estar dentro da trilha de transformação digital, tratando de princípios e não de tecnologia, é de convidar você a pensar que perguntas você precisa fazer para o dashboard que você já tem. Talvez, ao você juntar todos os dados que você tem, aquela planilha daqui, aquele sistema dali, aquela plataforma daqui, você consegue fazer boas perguntas para a análise dos dados que você tem e conseguir gerar tomadas de decisões críticas para o próximo estágio de crescimento do teu negócio, né? Consegue ajudar o teu empreendedor, consegue ajudar o investidor a tomar boas decisões sobre pessoas e sobre a alocação de pessoas.
Como é que a gente mede? Também o processo de performance aqui provavelmente já vai estar mais estruturado, como eu já disse anteriormente. E o que entra aqui, se você observou ali o que eu trouxe nesse box, é que entra a necessidade de que vocês possam começar a consolidar a experiência e a metodologia de performance que você está trazendo para o teu negócio dentro de um ritual um pouco mais senior, que é o ritual de comitês. Eu trouxe aqui a questão do People Forum, né, do fórum de pessoas. Então, que vocês possam ter colegiados, então, modelos de atuação onde líderes sentem, discutam pessoas para o crescimento do negócio. Então, nesse tamanho de pessoas, já próximo de 350, vocês viram que esse range é grande, né, dentro do estágio de profissionalização, porque a gente pega várias camadas do negócio, mas lá no e-book que você vai acessar aqui no final do nosso papo, você vai ver que eu detalho essa fatia em um pouco mais de etapas ali, para a gente poder entender o desafio da máquina de talentos. Muito bem, nós estamos chegando aqui no final do nosso papo, então já te agradeço por ter ficado até aqui, porque eu quero te levar para a última etapa comigo. O estágio agora é o estágio de consolidação e o crescimento que antes tinha vindo por delegação, né? Por construir processos que as pessoas conseguissem se empoderar, construísse accountability para que as lideranças pudessem dar conta das suas frentes de trabalho, áreas e times, agora dá espaço para uma necessidade de coordenar esforços. A hora que eu deleguei, eu empoderei as pontas e pode ser que tenha acontecido de que as áreas começaram a ganhar formas muito peculiares, quase que independentes às vezes, né? Isso é estudado dentro dessa fase de delegação, de como é que esse movimento, então, de profissionalizar, criar processos específicos, acaba sem querer, não é de maldade, mas criando silos e incentivando os silos dentro do negócio. A fase de coordenação, então, abraça isso. E é o momento do negócio, então, e as áreas trabalharem no esforço coordenado para poder garantir uma estrutura que favoreça o avanço para novos mercados e possíveis aquisições. Eu adoro trabalhar com negócios dentro dessa etapa. Uma parte do nosso portfólio, se você der uma xeretadinha lá, é de negócios que estão nessa etapa. E a gente tem, então, uma energia muito grande de o que ainda a gente precisa fazer para poder garantir a integração do negócio que a gente está comprando, para poder garantir que a gente possa sair do mercado do Brasil e ir para o mercado do México, ir para o mercado da Holanda. E aí, então, a delícia, se você é um profissional sênior da área de pessoas, sabe o quanto é gostoso esse tipo de discussão, a gente consegue, então, extrapolar tudo aquilo que a gente vinha discutindo, voltado para o dia a dia e olhando as implicações, então, dessa integração, dessas necessidades de integração e de expansão do negócio. Fechando aqui, então, que tamanho que pode estar esse negócio? De novo, é um número de referência, tem a ver muito com os nossos negócios no nosso portfólio e pode servir como referência para você. O que a gente precisa medir? A gente precisa medir Scale Up Indicators, porque o negócio ainda talvez não continue crescendo tanto, mas ele vai aumentar em complexidade. Então, aqueles atributos de agilidade, autonomia, flexibilidade, ele é fundamental. E sabe de uma coisa que é importante a gente dizer aqui? Dessa fase anterior para agora, é momento que chegam executivos de mercado. E muitos deles vindo de negócios tradicionais, se a gente puder chamar assim, né? De outras culturas que não culturas digitais de alto crescimento. Então, e você sabe que faz parte das nossas discussões com as áreas de operações, ou áreas de pessoas, de negócios que estão passando por esse desafio, eu ouço muito de dizer, nossa, eu trouxe fulano porque a gente precisava da expertise, de tal expertise, e fulano veio de tal negócio super grande, super consolidado, e a pessoa não conseguiu se adaptar para esse esquema mais flexível que a gente tem e de autonomia que a gente dá para os times. Natural, né? Então, a questão dos Scale Up Indicators, embora você já tenha contratado muita gente com o fit cultural e com esse fit para crescimento, do crescimento futuro, pode ser que você esteja trazendo pessoas de mercado que estão sendo aculturadas agora, então manter os Scale Up Indicators ali em termos de fit cultural, comportamento, competência, é fundamental. Continuo avaliando liderança nos mesmos pontos que eu trouxe. E agora aqui chega o ponto que talvez dentro da trilha, dentro dessa trilha de transformação digital no RH, seja um ponto que tem sido pouquíssimo discutido. Eu não sei, talvez, acredito, sem
achar que eu vou errar muito, de que uma pequena só parcela de quem ouve a gente agora tem ouvido já falar da questão de mindset de plataforma, né? A gente fala muito de mindset digital, enfim, mas a questão da gente pensar numa lógica de plataforma, de olhar para indicadores que tragam a questão dos desafios de execução cross areas, né? Não mais de uma lógica de pipeline de projetos, porque a gente sabe que dentro de negócios digitais a lógica de pipeline de projeto logo, se não no início, já se mostra ineficiente para o modelo de negócio. E você fala assim, mas eu não sou uma plataforma, eu de verdade meu negócio é um produto só. Eu não estou falando de ser uma plataforma. Eu estou convidando você a pensar nessa lógica ampliada da interdependência que eu colocava a título dos relacionamentos ali, né, e dos comportamentos. Aqui, os indicadores de um mindset de plataforma permitem com que a gente comece a entender se a liderança está construindo capacidade de execução da estratégia por meio de comportamentos cross, e buscando sempre o que é um indicador de negócios de plataforma, que é o efeito positivo da rede, né? E aí, trocando em miúdos aqui, isso quer dizer que todo mundo que está presente na rede, ele tem ganho mútuo, né? Então, se eu sou um fornecedor, se eu sou um produtor, se eu sou um distribuidor dentro daquela plataforma, eu tenho um ganho mútuo. Essa metáfora trazida para dentro das diferenças das áreas funciona do mesmo jeito. Então, como é que eu consigo conectar esses diferentes interesses e pensar que a execução tem toda uma camada de interdependência e de dependência, né? Quando a gente pensa dentro de linguagem de metodologia ágil. Por fim, então, como e quando, Cíntia? Mantém-se o mesmo ganho que a gente teve no encontro anterior. Né? A questão, então, de um processo estruturado em termos de autoavaliação, de liderança e pares, a questão de goal setting que a gente já tinha conquistado, e a questão do fórum de pessoas permitindo discussões dentro desse nível em que a gente chega aqui. Queridos, dá uma vontade de continuar falando, né, e avançando aqui nessas discussões. Eu tenho tanto cases para poder compartilhar. Para cada uma das coisas que eu falando aqui, foi juntando 3, 4, 5 exemplos aí de cada um dos momentos, mas eu espero de verdade que nesse ponto que a gente chegou até aqui e com que eu consegui dividir com vocês, que a gente possa convergir para aquilo que foi a premissa do início da minha conversa. Seja qual for a tua filosofia em relação às pessoas que precisam estar felizes com o trabalho, e eu estou junto com você dentro dela, né? Mas a gente sabe também que pessoas de growth mindset, elas têm a questão da performance, da métrica, dos critérios claros como um fator de sucesso. Então, queria desmistificar essa questão da performance, de fazer gestão da performance, ter critérios claros de avaliação, acaba sendo muito duro, acaba desengajando. Pensa bem no tipo de time que você está buscando construir e pensa bem que galera de alta performance tende a gostar de estruturas bem amarradas, coerentes e justas, ok? Em momento nenhum isso está fora da nossa discussão aqui, e justas de avaliação. Então, quero dizer para vocês que foi uma alegria, quero esse papo aqui. Vai ser uma alegria poder continuar batendo esse papo com quem de vocês quiser procurar a gente ali no contatoacarta.com.br. Vou dizer, então, que o e-book vai estar disponível nesse nosso e-mail, tá bom? Escreve para a gente pedindo, olha, eu assisti, então, o papo da Cíntia lá no HR Rocks. Gostaria de ter o e-book que ela produziu ali do papo que ela teve e a gente já automaticamente vai devolver para você e a gente vai ficar um canal aberto ali de conversa para poder continuar tendo altos papos. Foi um prazer estar com vocês, meu super obrigado a galera da Culture, valeu muito, estou muito feliz aqui de ter feito parte dessa experiência. A gente se vê por aí. Me contata lá no LinkedIn, galera. Então, para quem assistiu aqui, se já deu uma procuradinha lá, me contata lá que a gente procura ser o máximo de ativo possível e manter contato por todas as frentes aí. Nosso e-mail ali, nosso LinkedIn, para a gente poder estar juntos. Sucesso para vocês. Valeu, galera. Até a próxima.